Olá pessoal do DOL, sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, sua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e para as redes sociais da Defensor Cássio Bittar. Tire suas dúvidas, faça suas denúncias e procure seus esclarecimentos sobre seus direitos. No EP de hoje, nós temos a honra e a alegria de receber a doutora Rejane Ozanam, que é a primeira promotora de justiça de defesa do consumidor da capital. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor Cássio Bittar, agradeço a oportunidade, o convite formulado ao Ministério Público, e para nós é uma honra poder estar nesse evento para trazer informação para o consumidor. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora. Vamos falar hoje sobre práticas de higiene alimentar e a relação que isso possui com as relações de consumo, né? Com a prática do dia a dia. Como nós sabemos, muitos consumidores hoje estão aí realizando suas compras, fazendo negócios em feiras, em supermercados, mas muitas vezes não conhecem as regras que são estabelecidas em relação à questão da higiene. Ou seja, nós precisamos saber, né, se o produto está acondicionado de forma correta, se o produto está dentro da validade. Nós temos a alegria de ter um Ministério Público aqui no Pará diligente neste sentido. Acompanhamos a ação que foi realizada pelo Ministério Público nos últimos meses. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso. Como é que foi essa ação, doutora? Ela surgiu a partir da provocação de consumidores, de associações? O trabalho da Promotoria do Consumidor, ele é permanente na defesa da qualidade dos alimentos, né? Ele é realmente ininterrupto. E ele conta com o apoio da fiscalização, que essencialmente no dia a dia é feita pela Vigilância Sanitária e pelo PROCON também. Então, esse trabalho mais recente que nós temos desenvolvido na questão dos supermercados, no controle da higiene, da qualidade dos alimentos, especificamente do pescado, ele remonta a 2021, não é? Ainda na pandemia, no contexto da pandemia. E o estopim foi uma reunião com a Vigilância Sanitária que veio pedir o apoio do Ministério Público para somar esforços para que a gente fosse aos supermercados combater. Na época a informação era do camarão clandestino, um camarão sem registro na Depará. Então esse era o motivo, era a situação pontual, e nós montamos uma vistoria com o PROCON, com a Vigilância Sanitária, com o Ministério Público, fomos aos supermercados e nos deparamos com outras questões graves de falta de higiene, inclusive em várias redes de supermercado em Belém, além dos produtos que a gente chama de clandestino, que são os produtos que não têm registro nos órgãos oficiais de controle. Então foi um trabalho que foi e está sendo muito exitoso, é um trabalho que continua, é permanente, não parou. Alguns supermercados se adequaram, né? O resultado ele é gratificante, porque muitas redes se adequaram a partir dessa composição que a gente chama extrajudicial de diálogo, de acordo. Bastou a fiscalização ir demonstrar as inconsistências e algumas redes se prontificaram a espontaneamente se adequar. Então nós voltamos a esses supermercados e foram contratados responsáveis técnicos, as boas práticas de higiene foram cumpridas, estão sendo cumpridas, e os procedimentos foram arquivados. Algumas redes resistiram, não reconheceram a legitimidade da ação, não reconheceram que estavam praticando irregularidades, e aí a única solução foi o Ministério Público processar essas empresas, entrar com a ação, não só para o cumprimento imediato das boas práticas, mas para buscar a reparação de danos coletivos. Então esse trabalho ele continua. Excelente, doutora. Muitas vezes o consumidor está dentro de uma grande estrutura supermercadista, né? E ele não tem essa noção de que onde os produtos são armazenados antes de ir até a gôndola. Sim. Então, isso é importante a gente saber, né? O cidadão saber que existe essa diligência. Sim. Em relação a restaurantes, doutora, o Ministério Público também houve alguma intervenção, fiscalizou, sim, acompanhou, recebeu denúncias? Sim. Além dessa questão dos supermercados, que como o senhor bem disse, tem coisas que o consumidor não sabe, não vê, nós adentramos especificamente na área de manipulação. Né? Aquela parte que não é acessível para o consumidor, só para quem trabalha lá, que são os manipuladores, ou para a fiscalização. E nesses ambientes nós detectamos as irregularidades, aquilo que o consumidor não enxerga. Práticas inadequadas de higiene.
Tá? Muita coisa melhorou, mas ainda precisa ser feito muita coisa, precisa continuar o trabalho, né? E nas gôndolas, o que o consumidor precisa estar atento? Além da data de validade, fundamental ver se aquele produto tem registro nos órgãos de controle. Perfeito, se for olha essa dica aí, importante. Um produto de origem animal ou de origem vegetal, a goma de tapioca, né? O mexilhão, ver se tem um registro na Depará. Isso significa rastreabilidade, garantia. É um produto que está regular. Então, além da data de validade, o consumidor olhar nos rótulos e tentar identificar onde aquele produto foi produzido e se tem o selo da Depará. Isso traz confiabilidade, segurança alimentar. É como o senhor perguntou dos restaurantes, esse trabalho ele não se resume a supermercados, né? Nós tivemos denúncias de restaurantes sem o cumprimento das boas práticas no Cumbu. É um trabalho também... Na Ilha do Cumbu. Na Ilha do Cumbu. Ele data de 2021, ele está prosseguindo, nós só vamos considerar ele alcançado quando todos estiverem regularizados. Então, ele é contínuo. Também conta com a parceria da Vigilância Sanitária e do PROCON, para que eles adequem esses restaurantes. Lá nós encontramos, infelizmente, alimentos mal acondicionados, alimentos sem o registro nos órgãos de controle, né? As polpas de fruta, o tucupi, né, o açaí sem o cumprimento do decreto estadual que identifica como são as boas práticas para manipular, uma série de inconsistências. E aí esse trabalho ele é de adequação, não é para chegar processando o cidadão, nós chegamos para compor, chamamos os restaurantes para fazer o acordo, metade dos restaurantes fez o acordo, está se organizando e a outra metade resistiu e aí nós entramos com as ações civis públicas, levamos o caso para o juiz, que aí o juiz é que vai decidir ao final do processo as obrigações e as responsabilidades desses empresários. Essa ação é muito importante no Cumbu, né? Ainda mais que o Cumbu, Belém se abre, né, já há alguns anos para a Ilha do Cumbu e ali nós temos um grande polo turístico. E o turista, naturalmente, também, assim como tem direito, o cidadão tem direito a isso, mas o turista é atraído por esse tipo de ambiente que respeite, né? O cidadão, respeite não só o meio ambiente, mas também respeite o cidadão consumidor. Isso é muito bom, doutora. Parabéns por essa atuação. Tem uma pergunta aqui do internauta e eu vou passar para a senhora. O Misael Costa pergunta: de que forma o consumidor pode procurar seus direitos quando encontra um pacote de biscoito com larvas? E relata que ele foi comprar um pacote de biscoito num supermercado, numa rede supermercadista, e ele, quando abriu em casa, ele verificou que tinham larvas dentro do biscoito. Onde ele pode recorrer? De que forma ele pode recorrer, doutora? Sim. O órgão que é incumbido de fazer essa fiscalização sanitária é a vigilância sanitária, né? Ele precisa, para se resguardar, registrar uma ocorrência policial, é importante, que aí vai registrar o fato, e entrar em contato com a vigilância, pode ser por e-mail, por telefone com a vigilância sanitária, reservar esse material, porque esse material ele precisa ser periciado, né, porque se isso for constatado, ele está impróprio para o consumo. Né? Além da data de validade vencida, se já tem larvas, isso realmente não deve ser consumido, é um material que precisa ser periciado para a gente chegar à conclusão. Inclusive no aspecto penal, né, de que esse é um produto impróprio para o consumo, mas a fiscalização sanitária incumbe à vigilância sanitária municipal, é onde o consumidor pode procurar para realmente registrar e dar os dados, fotografar, ter a materialidade da situação, para a vigilância poder ir a campo, autuar, inclusive, uma empresa dessa, né, retirar da prateleira o que tiver impróprio para o consumo, tomar todas as providências cabíveis. Excelente. Então, o start seria na Agência de Vigilância Sanitária. Tá aí, Misael, sua pergunta, obrigado por sua pergunta, e foi esclarecedor. É importante o consumidor conhecer esse caminho. Nós costumamos dizer que o sistema de defesa do consumidor ele tem vários players, né? Você tem uma defensoria, você tem um Ministério Público, você tem um PROCON, você tem associações, você tem a OAB, mas muitas vezes o consumidor se confunde onde ir, né? Qual é o caminho que ele deve ir. E aí a gente entraria na questão da ação individual, coletiva, mas é importante que ele saiba esse passo inicial, né? Que é a Agência de Vigilância Sanitária. Mas dentro desse contexto, eu quero aproveitar também aqui para fazer um convite e divulgar o evento que o Ministério Público do Estado do Pará está realizando. Pedir para a edição aí focar no banner aqui, que ela vai estar realizando a partir do próximo dia 13.
que é o evento chamado Proteção do Consumidor e as Boas Práticas de Higiene Alimentar, bem contextualizado no que está sendo apresentado neste EP de hoje. Doutora, é aberto ao público? Aberto ao público em geral. E a ideia é fazer, divulgar, conscientizar? Sim, o nosso objetivo é levar informação, porque o consumidor ele precisa de informação. Saber que órgãos atuam em sua defesa, né? Que providências ele pode tomar diante do exemplo desse, do internauta que entrou em contato e informou. É uma situação de risco sanitário, né? Você encontrar um produto com larvas, ele não afeta só a saúde daquele consumidor. É uma questão que é coletiva mesmo. O supermercado não pode vender isso, não pode vender nenhum produto clandestino, nada que esteja inapropriado para o consumo, porque isso afeta a vida e a saúde do consumidor. Então, esse nosso evento para o dia 13, ele está pensado para levar informação, para provocar reflexão, né, para promover articulação. Vários órgãos estão envolvidos, e eu cito aqui a Vigilância Sanitária, que é nosso parceiro, o PROCON, a ADEPARÁ, os conselhos que atuam na fiscalização dos profissionais que estão nesses estabelecimentos, e os conselhos que estão atuando conosco são o de Química, de Medicina Veterinária, de Nutrição, não é? Para que a gente possa montar as palestras no objetivo de levar informação para o consumidor, para os acadêmicos, principalmente para os futuros profissionais que serão os responsáveis técnicos, as pessoas que estarão trabalhando nesses estabelecimentos, seja supermercados, seja restaurantes, manipulando o alimento em geral, para que estejam sempre atentos ao cumprimento das boas práticas. E aí, se eu puder informar, fica à vontade. O Conselho de Química, ele vai falar da indústria de polpas, que é algo que interessa muito, né? Principalmente o açaí, que é industrializado, a questão do mal de Chagas, que está envolvida na prática irregular, na manipulação inadequada dessas polpas. A SESMA vai falar da questão do açaí, a SESMA e a SESPA vão falar, né, da questão do açaí, envolvendo a questão do mal de Chagas, porque infelizmente nós ainda temos uma incidência alta de mal de Chagas no Pará. O Pará ele tem estatísticas ruins, né, nessa questão, infelizmente atrelada ao açaí. Então nós precisamos colocar em pauta, na discussão do dia, as boas práticas na manipulação do açaí. Nós vamos trabalhar a questão da ferramenta de controle, aí já é o Conselho de Nutrição que vai trabalhar, porque tem feito um trabalho magnífico envolvendo os seus profissionais, para que quando estejam atuando nos supermercados sejam diligentes, né, para que as boas práticas sejam cumpridas e chegue à mesa do consumidor um alimento seguro. Teremos também a ADEPARÁ, que é fundamental nessa questão da rotulagem, do registro, para que não se compre e não se tenha nas gôndolas dos supermercados alimentos sem registro, sem controle dos órgãos de fiscalização. E, por fim, a atuação do Ministério Público, que está nessa empreitada, não é, nessa equipe, trabalhando em prol da saúde do consumidor, fiscalizando e tomando as providências. Excelente, doutora. Então, fica aqui o convite, você que nos acompanha aqui nas redes sociais do DOL, nos veículos do DOL, convite para no próximo dia 13 de setembro, às 9 horas, lá no auditório sede do Ministério Público, no auditório Natanael Farias Leitão, né, na rua João Diogo, número 100, fazer presente, conheça seus direitos, busque a informação. Fica o convite também para a comunidade acadêmica. Estudantes do curso de Direito vão ter oportunidade de prestigiar o Ministério Público do Consumidor, que tem esse trabalho fantástico, e todas essas autoridades aí que estão envolvidas no evento. É uma excelente oportunidade de obter informação e poder esclarecer, tirar dúvidas sobre esta área específica do direito do consumidor. Doutora, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria, parabéns pelo trabalho que o Ministério Público vem fazendo, a senhora, doutora Joana Coutinho, doutor Frederico Oliveira, todos os promotores que se empenham, que atuam na defesa do consumidor. De fato, saber que o Ministério Público tem essa diligência deixa o consumidor mais tranquilo, mais seguro de que pode estar em restaurantes, em supermercados, consumindo de forma mais segura e sem riscos à sua saúde. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, ratifico aqui o convite, né, para que o público em geral possa comparecer ao nosso evento, porque a gente precisa de multiplicadores de informação. Não é? Com conhecimento,
o consumidor ele tem a arma para se defender. Ele não vai comprar produtos clandestinos, ele vai procurar os órgãos de defesa para denunciar, para levar o conhecimento. O Ministério Público está aberto para receber as reclamações dos consumidores, porque nós precisamos saber as práticas irregulares que estão acontecendo. O nosso e-mail é atendimento@mpppa.mp.br, né? Nós atendemos de segunda a sexta, final de semana tem o plantão do Ministério Público, e eu aguardo os consumidores, o público em geral, os acadêmicos, os estudantes, que serão os futuros profissionais, para que compareçam ao nosso evento e possam assistir a todas essas palestras que irão contribuir de modo prático com o aprendizado da nossa comunidade. Obrigado, muito obrigada. Doutora. Você que nos acompanha, nos assiste, eu agradeço a atenção, a audiência. E não deixe de mandar suas perguntas para as redes sociais do IDOL e para o meu Instagram, @DefensorCassibitar. Tire suas dúvidas, faça os seus questionamentos, provoque este espaço sobre seus direitos. Não se esqueça, a informação é o melhor negócio. Até a próxima!